Então, como vocês podem observar, uma matriz esparsa ela pode consumir muito espaço de memória, guardando informações que não são relevantes para o meu problema. Imagina nessa matriz aqui a quantidade de zeros que eu estou guardando é enorme, né? E estou desperdiçando bastante memória. Também vou desperdiçar bastante tempo de processamento se eu vou multiplicar essa matriz por um vetor aqui ou por outra matriz, porque tem um bando de zeros que não vão servir para nada. Então, nós vamos pensar aí em alguma estratégia para poder otimizar tanto o armazenamento como a quantidade de operações que nós vamos fazer. Na literatura existem muitas maneiras de representar dados esparsos, principalmente matrizes esparsas. Em dados esparsos, em estruturas de dados esparsos, a matriz é geralmente a mais usada, né? Vejam aqui uma matriz esparsa, ela não é muito esparsa, mas assim, só para facilitar a nossa vida, né? Temos aqui os zeros com valores nulos e os outros são valores válidos. Então, uma das estratégias mais corriqueiras, mais normais da gente representar matrizes esparsas consiste nesta maneira aqui. Nós vamos criar um vetor com os valores válidos. Então aqui, o meu vetor se chama valores. A, B, C, D, E. Veja que não tem nenhum zero aqui. Tá? Meu predicado é dizer assim, se for zero, sai para lá. Né? Aqui nós vamos ter, e depois nós vamos ter um segundo vetor, que é do mesmo tamanho do vetor de valores, portanto tem o tamanho dele, é o número de dados válidos da minha matriz, que vai dizer para cada elemento em qual coluna esse elemento acontece. Então o A acontece na coluna 0, vejam só. O B acontece na coluna 2, o C está na coluna 0, o D está na coluna 1, E está na coluna 2, certo? Então nós vamos ter assim, um ponteiro dizendo para que coluna da matriz cada um desses elementos acontece. Finalmente, nós vamos ter um terceiro vetor, que nós vamos chamar de ponteiros da linha, né? E, basicamente, ele vai ser a sequência indicando a posição onde ocorre dentro do primeiro vetor, onde ocorre uma quebra de linha. Então, vejam só, nós vamos ter, primeiro 0, depois nós vamos ter o 2, dizendo que na posição 2, aqui 0, 1, 2, acontece uma quebra de linha. Depois na posição 4 desse vetor acontece uma quebra de linha, que é onde acontece do D vai para o E. Então, na posição 0, enfim, a primeira, depois o 2, que depois do B acontece uma quebra de linha, depois no 4, que depois do D acontece uma outra quebra de linha. O elemento 4 é uma nova linha. Em termos de otimização de espaço, se a minha matriz esparsa é uma matriz numérica, vejam que o tamanho da minha representação agora vai ser proporcional à quantidade de dados válidos que eu tenho. E pensando rapidamente, a partir de quando valeria em termos de posição, em termos de armazenamento, a partir de quantos dados esparsos valeria a pena a gente transformar essa minha matriz nessa nova representação. A gente pode pensar que se eu tiver metade de dados válidos e a outra metade não válidos, essa representação que a gente acabou de criar, nós vamos criar, aqui nós vamos ter essa metade, aqui nós vamos ter outra coluna com a mesma metade, vamos desconsiderar esse ponteiro aqui, portanto nós vamos, esse vetor de ponteiros, portanto nós vamos ter uma matriz uma representação do mesmo tamanho da minha matriz esparsa. Então veja que para uma matriz onde metade dos dados são válidos e outra metade não, essa representação não se mostrou tão eficiente. Mas pense em situações onde a gente pode ter matrizes gigantes, né, de, sei lá, 100 mil linhas, e só um elemento dessa linha contém um dado válido. Aí sim, nós vamos ter uma compactação muito grande. E isso é muito frequente.